Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Daniel, capítulo 6, que diz assim: Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Quais estes sátrapas desse conta para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre presidente e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes, os sátrapas, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos presidentes do reino, prefeito, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem que não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina o decreto para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta ocasião, o rei Dário assinou o interdito, o decreto e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima do seu quarto, onde havia janela aberta para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram até aí. Até aí é muito longo. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. É assim que os invejosos trabalham. Daniel, ele era um homem honesto, um homem de Deus, como assim deve ser todas as pessoas que é servo de Deus, tem que ser assim que nesse Daniel. Seguir o exemplo, sabe, de fidelidade, de andar com retidão, quando for trabalhar para alguém, fazer como se fosse para Deus. Nós temos que seguir esse exemplo. Daniel, muito fiel. Mas por que Daniel era assim? O que diferenciava Daniel daqueles outros homens? Porque enquanto Daniel não queria se contaminar com as iguarias do reino, queria ficar ali no secreto com seu Deus, os outros não. Os outros iam para farra, os outros iam dançar, os outros iam aproveitar, ia para a galera. Enquanto Daniel estava ali nos pés do Senhor, na oração, no jejum, se consagrando. E Daniel tinha um espírito excelente. Quem era esse espírito excelente? O Espírito Santo, que estava ali com Daniel. Deus estava com Daniel e Daniel com ele. Então eles podiam maquinar tudo o que quisesse contra Daniel, que não ia funcionar,
Porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. E ele estava disposto a qualquer coisa. Porque quando nós estamos de fato e de verdade com Deus, nós não tememos a morte. Não. Se morrer, a gente sabe que é para a glória, é só uma passagem. E a gente não está preocupado. Agora, quando a gente ainda está com um pé no mundo e um pé na casa de Deus, aí sim, a gente fica preocupado com tudo. Fica agoniado. Então, ele já tinha observado e viu que o rei Dário gostava muito de Daniel e ia colocar Daniel para mandar sobre todos eles. E eles não queriam isso. Por quê? Daniel era um cativo de Judá. Cativo. Tu acha que nós vamos permitir que um cativo, ou seja, um estrangeiro, vai chegar aqui na nossa terra, no nosso país e mandar em nós? Nós que somos estrangeiros, a gente passa por isso todo santo dia. Quando nós estamos numa firma, nós que moramos fora do nosso Brasil, a gente já sente até no olhar. Mas nós sabemos que Deus está conosco para nos proteger. Por isso que é assim. Quando a pessoa sai do Brasil, que vem para um país, terra estrangeira, ou ele se joga na rua lá da bagaceira, ou ele se prostra aos pés do Senhor. É duas opções que tem. Ou você vai para o caminho da escuridão e permanece lá na lamaçal, ou você vem para a luz com Jesus. Porque muitos pensam assim, ai, Deus me trouxe de lá do Brasil para cá, foi por causa do euro. Foi não, Deus te trouxe para cá para se tratar contigo, para te lapidar, para te transformar numa nova criatura. Não, não vai pensando isso não. Então eles observavam Daniel. Temos que achar alguma coisa para ferrar esse Daniel. Nós vamos marcar ele para sempre. Mas tem que ser uma coisa que ele não possa se livrar. E sempre tem um que tem a cabeça, a mente mais diabólica do que o outro. O quê? O homem é muito fiel. Ele não faz nada de errado. Tudo dele é muito certinho. O cara vigia noite e dia. Parece que ele nem dorme. É só vigiando. Não tem. Aí um diz, já sei. Tu já viu que ele ora noite e dia? Aquele homem 3 vezes por dia. Tu já não viu ele lá com aquela janela aberta orando? Então vamos fazer um negócio aí que a gente vai pegar ele dessa vez. Dessa vez ele não escapa. Não, dessa vez ele não escapa. O quê? Vamos inventar alguma coisa na lei do Deus dele. Ele não ora, porque ele vai ter que parar de orar. E aí a gente pega ele, né não? E desse jeito. E foram. Coitadinho deles, né? Coitadinho deles. Eles pensam que porque nós somos estrangeiros, nós estamos sozinhos. Que sozinho coisa nenhuma, que nosso Deus cuida de nós. Cuida. Ele cuida de todos aqueles que vão até ele. Ele cuida. E aí eles foram lá pro rei, disseram pro rei. Aí o rei nem pensava que aquilo ali era uma cilada, porque o rei estava vaidoso. Tu já pensou? Olha, rei, tu é tão, sabe? Que ninguém, por espaço de 30 dias, não vai poder fazer petição para ninguém, só a ti, rei, porque tu já é até um deus. Para eles, né? Para eles. Tu já é. Não, ninguém pode pedir. Quem pedir, fizer alguma petição que não seja para ti, para homem que não seja ti, ou para Deus que não seja. Ou seja, estava de Deus também, olha só. Seja lançado na cova dos leões. Então, tu tem que assinar esse decreto, esse interdito de efeito que não possa ser mudado. Olha. E o rei nem sabia que aquela maracutaia, que aquela armadilha era para pegar Daniel. Só que Daniel, como eu, como você, nós temos Deus para nos defender desses leões. Deus faz leão virar gatinho, Deus faz serpente ficar desdentada. Como que vai morder se não tem dente? Serpente perde os dentes. Perde todo que é dente. Eita, Jesus. E aí, o rei assina o decreto. O rei fica vaidoso, mas o rei vai ficar triste já. Aí tá assinado. E agora, dessa vez, agora a gente só tem que fazer o quê? Vigiar. Pegar ele com a boca na botija. Na hora que ele estiver orando, a gente vai lá e conta pro rei. E dessa vez ele não se livra. E colocaram vigília para vigiar Daniel. Tá lá Daniel. Quando Daniel soube que estava assinado o decreto, tinha feito a assinatura, reassinou. Daniel, eu quero saber. Não quero saber, isso aí para mim não quer dizer nada. Assinado ou sem assinar,
Meu Deus não mudou, não. Continuo mesmo. Eu vou orar do mesmo jeito. Quero saber quem vai mandar na minha boca. Cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Peraí que eu vou já orar. Daniel sobe já, ó. Fica lá de joelho. Dá louvor ao nosso Deus e glorifica. Eita Deus. Aí os fofoqueiros de plantão e seca-pimenteira, o dedo de gesso, vai lá e diz, rei, olha, rei, Daniel, sabe Daniel, aquele cativo de Judá, porque os invejosos, eles nem falam nosso nome, não, ele arruma um codinome para colocar aquele, aquela, sabe, tudo inveja, nem fala nosso nome. Estava lá orando, não faz caso do teu interdito, não faz caso de ti. Estava lá orando, rei. Aquele que tu constituiu sobre o teu reino, estava lá. E olha, vou te avisar, viu, rei? A lei que tu assinou, nem pensa em mudar, porque não pode mudar, não. Essa lei não pode ser mudada. Aí o rei ficou triste. Não pode. Então vai lá e busca Daniel. Foram buscar o Danielzinho. Jogaram o Daniel na cova dos leões. E agora, José? E agora? Deus já foi lá, já providenciou tudo. É assim que ele faz. Enquanto nós estamos nos pés dele, ele está cuidando de tudo que é nosso. O problema é que a gente não confia. Não, diz que confia. Diz, falar é uma coisa, agora fazer outra completamente diferente, né não? Na hora da tribulação, a gente olha para a tempestade. Tu não tinha saído do barco, coisa abençoada? Tinha. Tu não estava andando por sobre as águas? Tava. Por que foi olhar para a tempestade? Se tu estava olhando para o Senhor Jesus, estava bem na tua frente? O que tem lá do lado que é mais importante que o Senhor Jesus? Nada. Mas o Satanás faz tanto barulho que a pessoa acaba ficando incomodada e desviando o olhar. Porque tudo que o inimigo quer é nos tirar do foco. É desviar nós da bênção que já está bem aqui na nossa porta. É isso que ele quer. É por isso que ele grita noite e dia. É por isso. E aí, Daniel, quando é lançado lá na cova do leão, e olha que diz que ele deixava o leão jejuar. Que é para quando a presa chegar lá, devorar assim, inflação de segundo. Só que quando Daniel cai no fundo daquela cova, ele fica assustado, mas ele clama ao nosso Deus. De repente, Daniel vê, o leão vem roivando lá, fazendo aquele barulho esquisito. E deita e serve de travesseiro para Daniel. O leão vira gatinho. Vira gatinho, Daniel diz, ó, leão, fica calminho aí, sabe? Fica quieto, que daqui a pouquinho tu vai ter um banquete, tem um banquete ali para ti. Eu não dava nem um pedaço, uma perninha para cada leão. Do jeito que vocês estão famintos, era só um aperitivo. Mas tem banquete chegando aí. E é isso que acontece com aqueles que se levantam contra o homem de Deus, contra a mulher de Deus, contra os projetos de Deus. Não se levanta contra o projeto de Deus. Não, que tu vai pagar um preço tão alto e é tu e a tua casa. É tu e a tua casa vai pagar. Então, por quê? Tu já imaginou, teu filho não está nem sabendo da maracutaia que tu faz? Não está nem sabendo das armações que tu anda fazendo aí? Por que tu não vai procurar uma trouxa de roupa suja para lavar? Tu que é homem, por que tu não vai procurar um quintal, uma enxada para limpar o quintal? O tempo que fica com a inveja. Quer unção, quer benção, pede de Deus que ele tem para todos. A gente não precisa ter inveja de ninguém, não. Não, quero um marido rico. Ora para Deus e pede um marido rico. Eu quero morar. Não interessa, pede para Deus aquilo que tu quiser. Se for da vontade dele, ele vai te dar. Ele foi te dar. Daniel disse, rei, não, rei, eu estava orando e eu não sabia. Se você vê Daniel se defendendo aqui, falando alguma coisa pro rei, o rei diz, Daniel, ao teu Deus a quem tu tanto adora, que ele possa te livrar. Olha, até o rei. O rei ficou a noite toda ali, não quis comer, ficou ali de jejum por Daniel. Porque ele gostava, mas até ele não podia fazer nada. Tu já imaginou? E você que fica buscando aí ajuda só de pessoas, em vez de buscar Deus, tem muitos momentos na nossa vida que pessoas podem até ter condições de nos ajudar, mas Deus não permite. Sabe por quê? Porque na hora que tu vai dar o testemunho, a pessoa vai chegar e dizer, epa,
Alto lá, não é bem assim não. Não fica dizendo que foi teu Deus, não fica dizendo que foi tu, não fica dizendo porque tu estudou. Não, eu te ajudei, eu fiz isso por você, eu fiz aquilo por você. E por isso Deus não dá a glória dele para ninguém. Daniel não pediu socorro de ninguém. Quando foram buscar ele na casa dele, ele nem fez esforço, ele foi tranquilo, porque ele sabia, a vida dele estava na mão de Deus. E Deus ia cuidar. Ele sabia que ele não tinha feito nada de errado. Deus, ele é justo. Ele é justo. Agora, aqueles que aprontam e dão uma de santinha, achando que Deus não está vendo, porque aquela pessoa que tu está armando cilada atrás das costas dela, ela não está vendo não, mas Deus está vendo. E a vingança pertence a Deus. E a vitória também. Então, em ver, tu está pensando que tu vai ver essa pessoa na derrota? Não, tu vai ver ela brilhar. Que para tu olhar para ela, tu vai ter que levantar a cabeça para olhar, porque tu estava querendo ver ela dentro do buraco, não era? Abotoado paletó de madeira, não é verdade? Mas tu não vai ver isso, não. Não. Tu não vai ver. Tu vai ver ela brilhar como o sol do meio-dia, porque a vitória que Deus vai dar, nem olho viu, nem coração humano penetrou. Porque Deus fala que aqueles que me buscam, me acha. E aqueles que ficam nos pés do Senhor, que escolhe a boa parte, ninguém pode tirar. Ninguém. E Daniel tinha escolhido a boa parte. Daniel tinha um espírito excelente. Então não adiantava os invejosos de plantão, os fofoqueiros de plantão, armar maracutaia. Porque Deus era quem estava na peleja por Daniel. E aí Deus enviou o anjo. Fecha a boca do leão. Fecha a boca, leão. Tá querendo comer? Espera aí que eu vou te... Tem banquete preparado ali para você. Espera só até o dia amanhecer. Eita, Jesus. Até o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer, tu vai ver aqueles que se levantaram contra ti. É eles que vão ser lançados na cova dos leões. E dessa vez Deus não vai mandar leão fechar a boca. Não, Deus vai dizer, leão, abre a boca e devora todos. Eita, Jesus! Devora todos eles. Pode comer. Esse é o banquete que eu tinha te prometido. E essa é a vitória para Daniel, que andou com fidelidade diante de Deus, que andou nos caminhos do Senhor e não fez nada de errado e foi acusado. Essa é a hora da exaltação. É a hora da exaltação. De manhã cedo, o rei vai lá. Daniel, chega na cova. Daniel, dá-se caso ao teu Deus tenha podido te livrar. Daniel responde de lá de dentro. Que o rei vive eternamente. Eita, glória a Deus. Ou seja, não foi achado nenhuma culpa em Daniel, nem contra Deus, nem contra o reino. Então, por que ele seria morto? Não, Deus cuida de ti, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós. Não fica com medo de nada, não. Creia no Deus que você serve. Que ele vai te livrar, não importa o grande que essa pessoa se acha. Maior é o nosso Deus. E é ele que peleja nossas pelejas. Ele diz, fica parado e vê o livramento que eu vou te dar. Nessa peleja não tem que pelejar, não. Essa peleja não é tua, é do Senhor. Daniel pelejou alguma coisa? Daniel levantou uma espada? Se foi fazer queixa pro rei, esses fofoqueiros, é tudo mentira, eu não estava orando coisa nenhuma. Não, Daniel deixou que o próprio Deus defendesse ele. E aí, o que o rei fala? Tira a pedra. Olha, tinha uma pedra ali. Além de ser jogado na cova de leão, tinha uma pedra que era para tu não sair de jeito nenhum. Tava lacrado com o anelzão do rei, anelzão dos seus grandes, tudo lá. Adiantou alguma coisa? Quando Deus quer, ele destrói decreto, ele destrói tudo que tiver por cima, ele derruba a muralha de Jericó, ele faz o mar vermelho abrir, ele faz o que ele quiser. Ele faz sair a água da rocha, ele faz jorrar maná, faz cair maná do céu. Esse é o nosso Deus. E por que tu tem o tempo todo, em vez de confiar? Confia somente, creia somente, não duvide. Porque Deus está no negócio, Deus está no controle de tudo.
E aí Daniel sai. E o rei fica feliz da vida. E aí sabe o que o rei faz? Manda o exército pegar todos aqueles que se levantaram contra Daniel. E não é só eles não, a família também traz. E a família fez alguma coisa por acaso? Coitadinha da mulher que não estava nem sabendo que aquele monstro estava aprontando. As crianças estavam sabendo de alguma coisa. Tá vendo só? Quando você faz maldade para alguém, a tua família que nem está ali no meio vai pagar junto. Então por que você não pensa bem onde fazer maldade para alguém? Faz o bem sem olhar para quem. Vai abençoando as pessoas em vez de fazer confusão, em vez de fazer maracutaia, em vez de fazer panelinha para fazer maldade contra as pessoas. O rei lançou outro decreto. Se alguém se levantar contra o Deus de Daniel, aí é outro decreto que vai acabar com a casa, vai virar a casa de monturo. Vai virar um montão de monturo, porque não tem Deus para livrar da boca do leão, que nem o Deus de Daniel. Não tem nenhum. Só o Deus do Daniel. O Deus único, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Esse te livra da enfermidade, esse te livra da infecção, esse te livra da morte, esse te livra das cobras, das jararacas, das surucucu, das cascavel. Esse te livra das macumbas, das feitiçarias, de tudo que é mal. É o único. Você pode não tiver nenhuma pessoa ali para te ajudar, ninguém para te auxiliar. Mas se você tiver Deus, tu não precisa de mais nada. Tu não precisa de mais nada. E a gente que somos estrangeiros, nós que somos estrangeiros, sabemos disso. Aqueles que andam com o Senhor, porque eu vivo isso na minha pele. Não fui ainda lançada na cova dos leões. Não foi leão de 4 pés, não. Aqui foi aquele leão de 2 pés. Mas aí, sabe o que eu faço? Eu me escondo em Deus. Eu me escondo em Deus. E aí depois eu faço até o vídeo. Filmo tudinho. Quando Deus desce o cajado, desce a espada, eu ainda filmo. Eita, Jesus. Ainda filmo. Só não põe nos coisas aí, porque, né? Tem a privacidade, né? A gente não pode sair filmando as coisas das pessoas aí e ficar soltando na rede. Não pode, né? Mas tem tudo guardado aqui. Tudo guardado. Para não dizer, não, ela tá falando isso aí de barriga cheia. Isso aí nunca aconteceu com ela. Cacete rolou, foi no centro. Era peia para todo lado. E eu só filmando. Tinha armado a cilada contra mim. Ou seja, armaram. Mas é que nem o Salmo, é que nem o Deuteronômio 28 diz, né? E eles terão medo de você, porque eles dão o quê? De você invocar o nome do teu Deus. E eles têm medo. Tem medo. Tem. Porque na nossa frente tem um anjo com espada de fogo. Quando eles vêm, aí eles falam, meu Deus, aqui dali eu não aguento não. Volta por cima do mesmo rastro. Volta por cima do mesmo rastro. Por quê? Porque 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não é atingido. Por quê? Porque Deus peleja as tuas lutas e te dá vitória. Assim como ele deu para Daniel. E aí foi lançado. A Bíblia fala que antes de chegar na boca, o leão já tinha devorado. Era perninha, ossinho, que era igual ossinha de beija-flor. Era. Osso tudo quebrado. O leão já estraçalhou tudo. Então vigia, vaso. Vigia. Se tu quer bênção, fica nos pés do Senhor. Pratica o bem, não fica maquinando o mal contra as pessoas. Ora por aqueles que te odeiam. Ora! Abençoa a vida deles e deixa que Deus é que vai cuidar. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia sobre a nossa vida. Pai, eu te peço, consagra esse azeite, consagra esta água, Pai. Coloca uma unção poderosa, Senhor, sobre esta água, sobre este azeite, Pai. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Senhor, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te peço, Pai, que ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, essa pessoa e a sua descendência, Pai, se tiver algum enfermo, que eles venham ser curados, que eles venham ser libertos, que eles venham ser salvos, que eles venham ter uma fé genuína, Senhor, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo também, meu Deus, eu te peço, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor,
tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, Pai, no nome do Senhor Jesus, que seja lançado por terra. Repreende, Senhor, o espírito da loucura, o espírito da depressão, espírito do medo, espírito do câncer. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo levante do inferno contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra os nossos projetos. Vai repreendendo aí, Senhor, o espírito de tranca-rua que fica travando essa porta para essa pessoa não entrar nessa porta de emprego. Pai, tira esse demônio dessa porta, Senhor. Repreende, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, do Chucaveira, tranca-rua, Maria Mulambo, Zé Pilinda. Repreende esses demônios, Pai, joga por terra toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, oração contrária, seja lançada por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Todo intento maligno contra a nossa vida, toda muralha, toda pedra de tropeço, todo embaraço, seja lançado por terra no nome do Senhor Jesus. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa que tem tantas dores no corpo, Pai, que não pode nem se mexer na cama, Senhor. Toca, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés e cura o teu povo. Sara esta nação, meu Deus. Sara o teu povo, Senhor. Toca, meu Deus, e cura esta pessoa, essa mulher que tem um câncer no colo do útero, meu Deus. Essa que tem um câncer no seio, meu Deus, cura o teu povo. Essa que tem problema de rins, meu Deus, dá um rins novo, Senhor. Problema de coração, faz um transplante, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Envia tuas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos. Um anjo com espada de fogo para cortar, Senhor, todos aqueles demônios da inveja, Senhor, que se levanta contra a nossa vida, contra nossos projetos, que seja lançado por terra. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos nossos lares, Senhor. Anjo com espada de fogo para queimar toda a seta do inferno que foi lançada contra a nossa família, contra a nossa casa, que essas família tenha paz, tenha sossego, tenha equilíbrio, meu Deus, que venha de ti, Espírito Santo de Deus. No nome do Senhor Jesus, repreende, Senhor, todo o mal lançado contra a nossa casa, contra a nossa família, contra as nossas crianças. Pai, visita, Senhor, os hospitais, Senhor. Cada leito desse hospital, toca, Senhor. Visita, Senhor, o tio da Thaísa, Senhor, lá em Goiânia, Pai, no nome do Senhor Jesus, e toca, Senhor, e cura ele, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, receba a tua cura aí agora. No nome do Senhor Jesus, eu profetizo a tua cura. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, visita os manicômios, penitenciários, abrigos, albergues, todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando por socorro, que o teu socorro esteja chegando até essa pessoa. No nome do Senhor Jesus. Queria aproveitar também para falar que dia 10 de agosto nós temos um pastor que está vindo aí de Santa Catarina, vai pregar na nossa igreja, pastor Israel Silva. E ele vai estar pregando ali na nossa igreja e vai ser uma bênção. Então, você que quiser, vem até nós, aqui até a nossa igreja, dia 10, nosso culto começa às 10 horas da manhã. Vai ser uma benção, então venha, faz essa caravana e venha. Se não caber dentro da igreja, a gente tem um pátio bem grande, vai caber todo mundo ali. No nome do Senhor Jesus, Francisca, como é o nome da igreja? A nossa igreja chama Igreja o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, glória a Deus, aleluia. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja e que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.